E aí galera, bem-vindo ao canal, Seeker aí com vocês. Vim mostrar a build que eu fiz do Genos. Eu acho que ainda dá pra melhorar, mas do jeito que ela tá eu já consegui fazer Komodo, Lost Island, caçar uns MVPs aí. Então já aproveita e se inscreve no canal, deixa aquele seu joinha pra não perder nenhuma novidade. Bem, esse aqui é o Genos, lançou hoje no Global, né? Chegou aí, tá novinho, veio junto com o Saitama. No caso, o Saitama é classe física, então eu tô focado em fazer a classe mágica, já que eu tenho Slayer, tenho Ninja, quase todas as classes mágicas eu tenho. Então, vou dar uma aproveitada. Bem, ele segue o mesmo esquema de todas as classes Heroes. Ele tem essa árvore de skills. No caso, ele tem 7 skills, 3 de dano, né? Uma pode ser considerada até de controle. Uma de movimento, duas de buff e acho que é isso. Duas de buff. Não, duas de buff. Três de buff, na verdade. É, eu já coloquei aqui todas as skills. A job dele é um job 90. Então, eu upei hoje rapidinho. É, você acho que distribuir já todas as Gold Medal. Ele dá bastante atributo, então ele dá 15% de wind, uma, uma quantidade considerável de humano resiste, tem uma quantidade de SP também, M ataque. Então os atributos dele do EZ aqui não são ruins. Inclusive 20 de 20 força e vit. Então aqui eu já tô com todas as Gold Medal distribuídas. Bem, eu também não dei sorte, não consegui nenhuma runa ativa, mas eu tenho uma runa de cada. Então, aqui que é o raio dele, que ele fica parado castando, que eu vou mostrar. Poderia ter vindo melhor, então veio 10% de 30. Mas, tirando isso, dá pra dar uma testada, dá pra entender mais ou menos. Bem, eu distribuí as runas pequenas de forma de... Eu coloquei Ignore Death, coloquei um dano mágico, penetração mágica e os elementais, já que ele bate Wind e Fire, né? Ele tem bastante runa amarela na build dele. A build dele, os skills dele dão dano baseado na força e na vit. Então eu coloquei aqui força e vit. A look mais para aumentar o dano crítico. A inteligência para dar um pouco de aim e ataque, né? E a destreza é que sobrou. E aí no caso vai usar mais por essa linha aqui que dá dano em todos os monstros e a todas as raças. Como ele consome bastante SP, a única runa azul que eu coloquei é a runa de SP, para dar uma força nessa parte. Então a parte de runa é essa. Se eu expliquei o que cada runa faz em um outro vídeo, eu vou colocar o card aí para vocês. Mas meio que dá um boost em cada uma das skills dele. Deixa eu ver mais o que temos aqui. Os atributos, né? Então, os atributos, como eu falei, a skill deles é baseada em força e vit. Então é força e vit no máximo. Eu poderia ter colocado tudo em look, mas depois do 80, a quantidade de ponto que você gasta pra aumentar o dano crítico meio que não vale, não compensa muito. Então eu joguei um pouco pra inteligência, que quer queira quer não é aim ataque, né? Então sempre ajuda. Então minha distribuição ficou desta forma de skills. Eu coloquei aqui na barra 2 skills de dano, um skill que troca o HP por SP, porque ele consome bastante SP, e o outro skill de dano aqui. Lembrando que esse buff que é ativo, a troca de SP
e a revelação dele aqui, que diminui o M Damage Reduction do inimigo, você pode usar enquanto você estiver soltando o raio, tá? Ele não tem nenhum buff no Prepare for Elite, digamos assim. Então, não tenho que ficar bufando, é mais você ligar as coisas e bater mesmo. Eu vou comer aqui 6 food de pain para demonstrar o dano. Então, vou colocar aqui 6 food de pain mágica. Beleza, não vou colocar nem food B, nem A. O meu dummy eu configurei ele como dummy humano, large earth. Mas como ele bate wind e fire, meio que qualquer coisa que você colocar aqui, sempre ele vai bater muito e ter pouca resistência. Aqui embaixo ele também tá com MVP aqui embaixo, só meio chatinho de rolar. Ah, tá aqui, ó, tá com MVP. Coloquei 0%, mais pra quando vocês conseguirem testar ficar igual. Eu tenho bastante Ignore Death, então não ia fazer muita diferença pra mim. Mas para vocês poderem comparar o dano e etc. Deixa eu ver aqui até. Eu tô com. Tô aqui com 226 de Ignore Death. Então. Tá com uma Ignore Death considerável para matar MVP, fazer acomodo, Alosh, tá tranquilo. Ah, os itens, né? Então. Os itens que eu tô usando no momento são esses. Tô usando um hatzinho, uma carta free de MVP. Tô usando a Shepet pra Shell, né? A Shell pra dar uma chance crítica junto com a Seed pra dar um sustain legal nas dungeons. Escolhi usar essa back porque ela dá MP e dá uma chance de cair um Lex. Aqui é pra compensar Ignore Death. Pra quem eu tô usando a Detardeiros Heavy porque dá Pain Int, mas dá pra usar, se for na Komodo, dá pra usar aquela que dá dano em humanoide, deu branco agora. Na capa eu não pensei em nada melhor pra usar. Não tenho nada melhor pra usar na capa. Aqui é pra bater Ignore Death também, da Komodo, da Lost Island. E a cartinha pra dar dano em área e aumentar a quantidade de dano em área, já que todos os skills dele pegam em área. Então todos os skills deles é considerado em área. A carta de humanoide que poderia ter usado é a Fallen Bishop. No 3F da Komodo ela é muito bom, já que lá todo mundo é humanoide. Então ajuda bastante. E bem, essa é a build. Depois eu acho que dá pra dar uma melhorada, testar um pouco os atributos, melhorar as runas. Mas vocês vão ver que o dano já tá bem legalzinho. Eu vou ligar aqui, então ó, se eu bater normal, o meu soco e o meu raio, 43kk, nesse momento eles são de fogo, né? Então agora até se eu ligar aqui, tirar a redução, foi para 50, mas agora ele é de fogo, certo? Vou desligar. Quando você liga esse ativo, ele fica consumindo 1% de SP por segundo. Mas ele faz com que o seu skill fique do tipo vento e fogo. E também aumenta um pouco o, o seu dano elemental. Então, se eu mostrar aqui, eu acho que eu tô com 70. Ó, eu tô com 70 de Fire e 70 de Wind. Mas se eu ligar, cadê? Passei. Passei. Aqui. Tá vendo? Ficou com 100. Então você ganhou 30 em cada um. E por causa disso, deixa eu pegar esse P. E por causa disso, agora eu vou dar mais dano. Porque agora ele ficou Wind Fire, tá? Então agora eu vou tirar a resistência aqui, ó. Vocês vão ver que 50 foi para 90, praticamente.
Esse skill aqui de trocar vida por HP ajuda bastante, então essa é a parte boa da Seed, porque a Seed recupera a sua vida, então você pode ficar fazendo essa troca constantemente para não precisar gastar pote, né? É, E a build meio que é essa. Ele, embora o dano dele não seja igual ao dano de um Ataro, igual ao dano de um Nogu, ele bate mais rápido, então acaba compensando esse dano extra. Vocês podem ver se eu tenho um 292, quase 300 kk no crítico mágico. Legalzinho, eu gostei dele. Eu acho que classe mágica tava muito morta no PvE, né? Assim, pra fazer dungeon. Você tinha que ter muito gacha, muito item pra fazer. E eu acho que com essa daqui vai facilitar muito o pessoal que tem dificuldade de fazer uma PT aí, pra poder fazer essas builds. E eu acho que eu mostrei as runas, mostrei a Gold Medal. É... Mostrei os atributos, mostrei as armas. Eu acho que com isso eu consigo ajudar bastante vocês aí. Mostrei como o meu dummy tá configurado para que vocês possam comparar. E é isso, gente. Acho que por hoje é só. Depois eu mostro um vídeo fazendo como eu fiz a Komoda, Lost Island, o corredor, Thanatos. Devo fazer todos os conteúdos com ele. Foi bem rápido, bem tranquilo. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo e falou! Opa, já ia esquecendo. É, Você fazendo o Thanatos, a Lost Island, você vai conseguir desbloquear todas as os itens dele. Então, assim como todas as classes Hero, ele tem 3 capas e 2 arminhas aqui de visual. Então, é meio que a capa é esses raiozinhos. Então, ele tem esse raio branco mais simples. A segunda é um raio mais escuro aqui, né? E a última já é um raio vermelho, um raio mais daorinha. E as luvas ainda não apareceram o visual, mas dá para depositar no livro. Imagino que no futuro eles vão liberar o visual. E as quests são essas daqui. Então, eles vão liberando em ordem. Então, como você pode ver, eu já fiz o Museu Brave, já fiz a Thanatos Legend. E já fiz a Lost Island também na Legend, então eu já tenho essas 3. E aí conforme você vai liberando, ele vai liberando na ordem. Então você, quando desbloquear o primeiro, ele deixa você desbloquear o segundo, o terceiro, quarto e o quinto. Então é assim que funciona, independente da ordem das quests que você fizer. Tinha esquecido de falar sobre isso. Então é isso. Agora sim, vou deixar vocês aí. Bem, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí sobre build, sobre alguma coisa que eu tenha deixado de explicar. E é isso, gente. Falou!